Olá, tudo bem, pessoal? Se não estiver, vou trabalhar para ficar. Eu sempre falo isso com toda a minha sinceridade, o meu objetivo é esse, através da palavra de Deus, te ajudar. E se as coisas não estão bem ainda, elas ficarem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, estou como pastor há mais de 16 anos, no meio cristão evangélico há mais de 24. E esse é o terceiro vídeo dessa série, que é um verdadeiro estudo sobre o Espírito Santo. Lembrando que esse é o segundo que trata do seguinte assunto. Quem recebe o Espírito Santo tem que falar obrigatoriamente uma língua angelical, que só os anjos e Deus entendem. O segundo vídeo dessa série, que é a primeira parte desse assunto, está aqui acima nos cards para quem me vê pelo YouTube. E lá nesse segundo vídeo, nos cards dele também tem o primeiro que eu falo da minha experiência pessoal, do que me aconteceu fisicamente quando eu recebi o Espírito Santo. Então eu aconselho quem quer tirar dúvidas sobre esse assunto tão importante para os cristãos, você dá uma parada, tirar um tempo e assistir todos dessa série. Lembrando que esse é o terceiro, farei mais 3. E para ser avisado dos outros 3 e completar todo o estudo, se é do seu interesse tirar dúvidas sobre o Espírito Santo, já se inscreve aqui no meu canal, embaixo aqui no YouTube, clica em inscrever-se, logo em seguida no sininho e vai aparecer 3, ativa aí o primeiro de cima, para receber os avisos dos próximos. E se esse vídeo te abençoar e essa série te abençoar, abençoe outras pessoas. Quem dá, recebe. E se você tem recebido de mim de graça esse conteúdo, faz-lhe chegar a mais pessoas também de graça. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em grupos que você participa, em forma de gratidão. É esse estudo que eu estou lhe dando aqui para tirar suas dúvidas a respeito desse assunto tão precioso que é o Espírito Santo. Agora, eu já quero alertar para uma coisa, não acredite em mim, acredite na palavra de Deus, confira o que eu vou falar aqui na palavra de Deus, eu estou com ela diante de mim. Eu te aconselho a não confiar 100% nem no seu líder religioso, no seu bispo, apóstolo, pastor, missionário, não importa o título que tem aí na sua denominação onde você frequenta. Não confie em homem nenhum. O que for falado para você acerca de qualquer assunto, confere na palavra de Deus e tira suas próprias conclusões. Daí você já vê as minhas intenções aqui com esse estudo. E como eu falei no vídeo anterior, tem assuntos para quem é cristão que não pode haver nenhuma sombra de dúvida. E na minha opinião, um deles é sobre o Espírito Santo. Então por isso me veio esse desejo de fazer esse estudo, para tirar dúvidas de cristãos sinceros, verdadeiros, que têm dúvidas sobre esse assunto. Então acompanhe comigo aí, eu vou falar alguns versículos aqui para não ficar longo, mas que eles se auto-explicam, que o apóstolo Paulo falou sobre o falar em línguas, para vocês entenderem melhor. E repito, quem não assistiu o segundo e o primeiro, vá nos cards aqui, assista o segundo, e lá dentro desse vídeo, nos cards dele, tem o primeiro. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então Paulo já começa dizendo que há uma diversidade de dons, são vários dons. E eu vou fazer um vídeo dentro dessa série falando se o batismo com o Espírito Santo é uma promessa ou um dom. Será um dos próximos vídeos.
Seguindo, no versículo 8, ele diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, ou pregação, né? E a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. Variedade de línguas. Aqui não fica claro se Paulo está falando de línguas humanas ou celestiais. E a outra, a interpretação das línguas. Não pode se precisar até aqui também se ele está falando de interpretação de línguas humanas, que quem sabe é determinada língua humana, de uma outra nacionalidade, outro país, pode interpretar ouvindo aquela pessoa que fala. E também, se a pessoa está falando uma língua celestial, angelical, que só Deus e os anjos entendem, havendo alguém que tem o dom de interpretar também, pode interpretar. Então não está claro. Aí no versículo 13 ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Preste atenção. Aí passando aqui para o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Aqui Paulo fala de duas línguas distintas, humanas e celestiais. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Eu quero explicar isso aqui de forma breve. Quando ele compara aqui, por exemplo, né, uma língua ali que você ouve alguém falar, mas não sabe falar, de um outro país. Ou você ouve alguém falar uma língua celestial que você não entende, só os anjos e Deus. Ambas. Ele está assemelhando aqui, se a pessoa não entende, com, por exemplo, o tocar de sinos, que em várias épocas sempre foi utilizado para chamar pessoas ali para as reuniões, né, religiosas, né, nos templos, mas que depois de um tempo aquele barulho incomoda. Mais adiante aqui eu vou falar sobre isso. Então, se você ouvir uma língua que seja humana, como eu falei no primeiro vídeo lá, que foi o que aconteceu com os discípulos quando receberam o Espírito Santo, lá em Atos, eles começaram a falar em línguas de outras nacionalidades, e as pessoas daquelas nacionalidades ouviam nas suas línguas. Como também alguém que falar numa língua espiritual, angelical, que só anjos e Deus ouve, se você não entender e ficar ouvindo aquilo ali, vai agredir seus ouvidos, vai te irritar. Mais adiante, no capítulo 14, a coisa vai ficando mais clara. O título aqui nessa Bíblia que eu estou usando é Os Dons de Línguas e de Profecia ou Pregação. Segui o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Então você deve buscar de Deus, pedir a Deus os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar ou de pregar. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, ninguém. E em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2. Aqui está muito claro. Os dois versículos são autoexplicativos que Paulo está falando aos coríntios sobre uma língua que não é humana. Vamos repetir? Mas principalmente
o de profetizar, né? Que é o dom que ele aconselha a pessoa a buscar, ou de pregar. Porque quem fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então tá claro que ele não está falando daquelas línguas de outros países que os discípulos começaram a falar depois que receberam o Espírito Santo em Atos. Está lá no meu primeiro vídeo. Aqui ele está falando de uma língua que os homens não compreendem, porque está escrito aqui, ó, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito a pessoa fala mistérios. Está muito claro que Paulo aqui está se referindo a uma língua angelical, uma língua celestial que só Deus e os anjos entendem. Tá claro? Mas o que profetiza fala aos homens, o que prega fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Para terminar, por aqui, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Lembra que eu falei anteriormente? Então, o falar na língua dos anjos, essa língua que homens não entendem, que Paulo agora está falando dela, só serve para a pessoa se auto-edificar. Então não é coerente e inteligente que se fale em público ali, no meio de uma congregação, de um culto, de uma reunião num templo. Porque o proveito é a pessoa se auto-edificar. Aí em 1 Coríntios 14, 23, diz assim, se pois toda igreja se congregar no lugar, se ajuntar no lugar, né, e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, visitantes, por exemplo, não dirão porventura que estáis loucos? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi alguém falando numa língua estranha num templo, no meu começo, né, da minha caminhada na fé, conhecendo Jesus, o caminho, eu achei muito estranho. Então, é essa reação que causa numa pessoa que não entende sobre o que está acontecendo ali. Então, para ficar claro nesse segundo vídeo, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, ela não tem que falar na língua dos anjos, porque a língua dos anjos é um dom dos que Paulo descreve aqui nos textos que eu li, você pode conferir de novo, pausadamente, e chegar às suas conclusões. Então, no próximo vídeo, eu devo falar sobre isso, a diferença de promessa e dons. E o que o Espírito Santo é e o que o falar em línguas estranhas é. Então ficou claro? Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então ela pode receber dons, desde que ela busque. E um deles é falar em línguas estrangeiras, mas que homens entendem, para alcançar mais pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, eu, em mais de 24 anos no Evangelho, nunca conheci uma pessoa nos dias de hoje que recebeu esse dom. Já essas línguas estranhas, como se costuma dizer no meio evangélico cristão, até no meio carismático da Igreja Católica Apostólica Romana, né, da renovação carismática, enfim, já é algo mais comum. Não me cabe aqui julgar se aquelas línguas ali, isso é tema para outro vídeo, vem de anjos ou anjos caídos, ou demônios. Não é o foco aqui dos vídeos sobre o Espírito Santo. Mas que fique claro que existe o dom de falar em umas outras línguas para alcançar mais povos que homens entendem, e também o dom de falar em línguas estranhas aos homens, como Paulo relatou aqui, está muito claro. Mas tem que se buscar esse dom. E não é todo mundo que vai receber o Espírito Santo que vai receber um dom ou outro. Compreende? Ficou claro? Te ajudou o vídeo de hoje? Comenta aqui abaixo. Fala alguma coisa sobre o que você entendeu. Então você deve buscar esses dons se quiser. Que fique claro. Falar nessas línguas celestiais aí serve para se edificar em particular. Desde que você tenha ciência, certeza do que está fazendo. E que não está repetindo palavras estranhas ali que ouviu da boca de outros. Isso é uma coisa muito íntima,
muito pessoal, que ninguém pode julgar ninguém. Aí está dentro do campo das experiências pessoais. Tá bom, pessoal? Espero ter te ajudado. E se não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber o aviso do próximo vídeo desse estudo. Tá certo? Vou falar, o Espírito Santo é promessa ou dom? Eu acho que até aqui muitos já até entenderam, né, a diferença entre uma coisa e outra. Forte abraço, até um próximo vídeo. Se quer conhecer melhor a palavra de Deus, entender melhor a palavra de Deus, eu tenho indicado para as pessoas um curso bíblico simples e fácil para você entender melhor a Bíblia. O primeiro link da descrição, se me vê pelo YouTube aqui. Clica aí, entra na página lá, dá uma olhada nela, para você entender melhor como é esse curso. E eu te aconselho sim a adquiri-lo. É muito acessível. Para de investir em coisas que não te fazem crescer espiritualmente. Investe em algo que venha te fazer conhecer melhor a Bíblia, para não ter dúvidas e ninguém te enganar. Tá bom? Primeiro link aqui da descrição. Curso bíblico fácil. Adquire porque vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Forte abraço, até o próximo vídeo.